Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Papo Espírita. Hoje o nosso tema é sobre decepção. Como enfrentar uma decepção? Quem já não passou por decepções nesse planeta de provas e expiações? Muito desses estados de alma a gente convive, né? E cada um vive a sua maneira, conforme a sua interpretação. E para conversarmos sobre esse tema bastante interessante, além da Thelma Alves, nós também estamos conosco uma convidada nossa, muito querida, Antônia Neri, que é trabalhadora e palestrante da Comunhão Espírita. Tudo bem, Thelma? Seja bem-vinda, Antônia. Isso, tudo bem, Antônia? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando, é tão gratificante, né, esse momento, que a gente aprende tanto, né, troca experiência, então isso é muito gratificante. Espero que seja gratificante para todas as pessoas que estão ou que irão nos assistir. Ah, sim, e essa conversa a fala de um nos desperta reflexões importantes, né? Então, esse papo leva a muitas reflexões importantes para nosso amadurecimento. E como nós estávamos falando, vamos falar sobre decepção, e se nós entendermos que decepção é também um estado de espírito, esse estado de espírito diz muito sobre as nossas expectativas e principalmente de como lemos e interpretamos os acontecimentos que nos ocorrem. Como se trata de um estado de alma, um estado de espírito, nós temos na bibliografia espírita, trazida pela mentora Joana de Ângeles, né, mentora do médium Divaldo Franco, uma série psicológica, que nós dizemos série psicológica de Joana de Ângeles, que ela vai trabalhar muito conosco pontos importantes de reflexão, guinadas de mudança, para que a gente trabalhe mais harmonicamente esse nosso mundo interno, né? E nessa série, com certeza, nós vamos cada vez mais compreendendo melhor nossas emoções e os nossos comportamentos. Antônia, enfim, o que é decepção? E por que é que nós cismamos em nos decepcionarmos com as coisas e com as pessoas? Muito bem. Como você já falou, né, dificilmente nós passamos, né, por essa existência sem sofrer uma desilusão. Andamos nessa caminhada ou teremos alguma surpresa desagradável nessa nossa caminhada. Faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte do nosso processo de crescimento. E o que seria a decepção? E por que a gente se decepciona? Então, a decepção não é nada mais, nada menos do que perceber que se estava iludido, enganado, né, digamos assim, sobre algo ou alguém. A decepção vem dessa ilusão. Ficarmos iludidos, né? Ficarmos enganados. É como se tivesse uma venda nos nossos olhos e a gente não enxergasse a realidade como ela é. Na verdade, a gente procura enxergar aquilo que a gente quer ver. Então, a desilusão vem disso, né? Então, é exatamente quando a desilusão vem, exatamente quando a gente percebe que estava iludido em relação a algo ou a alguém. Aí, quando a gente percebe que a gente estava iludido, por exemplo, quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um familiar, em que a gente tinha uma expectativa em relação àquela amiga, a gente esperava que aquela pessoa agisse de determinada forma, e de repente essa pessoa se comporta de uma maneira que não era aquela que a gente esperava. Então a gente criou uma ilusão de que aquela pessoa era daquele jeito. Quando a gente percebe essa ilusão, ou seja, quando a gente enxerga a pessoa como ela é, aí vem a decepção. É bom que a gente entenda que a gente só se decepciona com as pessoas em quem investimos.
as pessoas nas quais a gente não investe, as quais a gente não tem uma relação, a gente não se decepciona. Por quê? Porque você não criou expectativa em relação a isso. Então, a gente só se decepciona com relação às pessoas em quem nós investimos, nossos mais, digamos assim, os nossos mais puros sentimentos de confiança, né, e de amor. E quando isso não é correspondido, nos decepcionamos. Então, a decepção, ela acontece porque queremos que sejam como nós idealizamos. Então, por isso, acontece a decepção. Você Então, estava falando dessas expectativas, as nossas decepções, desilusões, fico aqui pensando o quanto que a gente vive para fora, né? Então a gente cria valores que são os valores de família, valores de sociedade, como se fossem os únicos, os verdadeiros, desrespeitando o valor do outro, minimizando os valores do outro, e a gente fantasia demais o resultado de uma determinada situação. Como você falou da amiga, né? A gente molda a amiga conforme nós gostaríamos que ela fosse moldada, mas se fizerem isso conosco, a gente não gosta não, né, Antônia? Essas nossas fantasias têm muito a ver com a nossa incapacidade de olhar para dentro, para o nosso mundo interno, né? Por que eu crio expectativas? Qual é a essência dessas expectativas que eu tenho? Por que eu tenho que moldar o outro e não aceitar o outro como ele é, quando eu quero que ele me aceite como eu sou? Eu vou aproveitar, vou colocar para a Antônia, é assim, geralmente, quando a gente está com muita expectativa, ou vai para o extremo, né? Ah, então eu vou abandonar toda expectativa, né? Aí eu queria aproveitar você colocar também esse ponto. então, não é que a gente vai abandonar as expectativas, nós vamos ter expectativas, só que nós criamos expectativas em relação aos outros. As expectativas que você, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre sua vida, é natural. O problema é quando nós criamos expectativa em relação aos outros. Então, nós criamos essas expectativas, mas essas pessoas, elas nunca disseram, elas nunca falaram que seriam eternamente a mesma pessoa. Elas nunca te disseram isso, não assinaram nenhum contrato com isso. E que jamais iriam, né, jamais evitariam nos causar algumas decepções. As pessoas nunca disseram isso. Então, a gente quem se desilude é porque estava iludido. Então, você criou uma expectativa em relação à pessoa e você quer que essa pessoa se encaixe dentro do padrão, dentro daquilo que você idealizou. Mas é bom que a gente entenda que as pessoas jamais serão aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Elas são o que são. Elas são o que são. E elas nunca disseram que seriam diferentes. A expectativa é tua, é nossa. E por isso vem a decepção. Então, a ilusão, como é que a gente pode dizer? É uma névoa, digamos assim, que é uma névoa que nos embaraça, né, a visão. É exatamente isso. A gente cria essa névoa, embaraça a nossa visão. E aí, quando isso fica embaraçado, a nossa visão, a gente distorce essas imagens, os fatos que estão na nossa frente. A gente distorce essa realidade. As coisas estão acontecendo na nossa frente. Nós estamos, mas a gente distorce essa realidade por causa dessa névoa que nós colocamos em função dessas expectativas que nós criamos. Então, lembre-se, é bom a gente deixar isso claro. Né? Lembre-se que cada um dá o que tem, o que pode oferecer. Não crie expectativa, porque a pessoa ela vai dar o que ela tem. Então, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Às vezes, os filhos criam expectativas em relação ao amor que os pais podem dar.
Então, eu crio essa expectativa. A mãe tem que ser assim, uma mãe tem que ser tolerante, uma mãe tem que ser. Eu crio essa expectativa. Então, o pai tem que dar aquele amor, mas lembrando que a pessoa vai dar o que ela tem. Se eu não tenho amor para dar, como é que eu vou dar? Nós é que criamos essas expectativas em relação às pessoas. E é por isso que a E gente sofre. isso é tão sério, né, Antônio, que você tá dessas expectativas em relação nessa nosso relacionamento de família, né, porque as pessoas, como você mesmo, dá aquilo que pode, mas a gente numa ânsia de querer satisfazer as nossas carências, né, a gente acha que o outro é que tem que trazer, é o mesmo movimento que a gente ainda não aprendeu na vida, né, o nosso movimento é de abastecer, os outros nos abastecem de amor, de atenção, mas nós desconhecemos que o grande mecanismo da vida é a gente auto se abastecer de amor, de respeito, para aí sim conseguir ir na direção do outro. A gente quer sempre de fora para dentro, esquecendo esse movimento. E nessas relações de família é interessantíssimo, porque talvez porque a gente tem visto muito dos livros de Joana de Ângeles e muitas lives depois da pandemia, né, de psicólogos e terapeutas interessantíssimos que vêm nos falando das feridas da infância, né? Então, de certa forma, a gente ainda não aprendeu a lidar com a expectativa em relação a mim, aos meus propósitos. A gente está sempre na expectativa do outro, né? Então, era só chamar essa atenção, sabe, Antônio? O quanto é importante e o quanto nos transforma positivamente ou negativamente essa criação de expectativas em relação aos nossos pais, aos nossos filhos, né? Então, ah, em relação aos filhos, os filhos eles criam essa expectativa de que pai é perfeito, de que o pai ele vai dar tudo o que ele precisa. E o mecanismo não é esse. Então, em uma certa ocasião, eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa me disse assim: é que minha mãe não me amou o suficiente. Aí eu disse assim: o que é suficiente para você? Porque ela deu o amor que era suficiente para ela te dar. Mas você queria um amor que estava além da condição de ela te dar. Então, para ela era suficiente, para você não foi suficiente. Por que, que não foi suficiente? Você precisa olhar aí para isso. É você que tem que olhar para isso. Mas como a gente cria expectativa em relação ao outro, nós apontamos para o outro. Quando, na verdade, nós temos que olhar por que o amor daquela mãe não foi suficiente para ela. Onde é que estava? Será que ela sabia receber amor? A pessoa precisa entender. Será que ela sabia? Porque, às vezes, a gente cobra do outro aquilo que a gente também não sabe dar. Então, a gente tem que estar atento a isso, a essas expectativas que você cria. Isso é muito pesado para o outro, porque você cobra um comportamento ou uma atitude que o outro não tem condição de dar. Isso é muito pesado para Isso o outro também, carregar. Antônia, eu estava pensando assim, porque nós também podemos estar decepcionando o outro. Exato, Né? exato, Essa- exatamente isso. Então, com o significado, né, da palavra, né, expectativa, né, que é uma esperança baseada em supostos direitos. A expectativa é isso. É uma esperança que você cria de um suposto direito que você acha que tem. Então, é um direito que eu tenho da minha mãe me amar muito. Eu tenho esse suposto direito que eu acho que eu tenho, essas supostas probabilidades, digamos assim, pressupostos, promessas, né? Então, a expectativa é exatamente essa esperança que você cria, né? Criamos expectativas em relação a outra pessoa, ou então criamos expectativa de uma situação que às vezes não acontece, supomos que esta pessoa vai corresponder a essa expectativa, ao que acreditamos ser um direito que é nosso.
Isso é a expectativa, é um direito que você acha que tem. Então, por E isso esse, você cobra do outro. e esse direito, quando ele é levado, né, esse suposto direito, quando ele é levado para nossas relações afetivas com os companheiros e parceiros, nossa, torna uma relação pesada, uma relação Nada. difícil, né? Porque a gente, como está muito para fora, o problema do outro, o outro que não me trata do jeito que eu preciso ou que eu necessito, e assim como na relação de pais e filhos, essa relação amorosa, né, que é aquela maneira que a gente, eu vejo que na relação afetiva, em qualquer que seja, né, de família, de companheiros, a gente vai aprendendo a se amar no sentido de autorrespeito, porque quando a gente não respeita, a gente joga todo esse peso que você trouxe no outro, na responsabilidade de me fazer feliz, de me trazer segurança, né? E é um amadurecimento que a gente só vai tendo à medida que a gente se abre para a possibilidade do diferente. Porque É senão verdade. né, a gente vai aprendendo e achando que não deu certo, a gente separa. É Como se, verdade. né, como Porque se as a coisas natureza não fosse essa. aconteceram, porque as coisas não aconteceram, digamos, num relacionamento amoroso, ou um namoro, ou um casamento. As coisas não aconteceram de acordo com as expectativas que você criou. Então, quando essas expectativas elas não são satisfeitas, nós nos sentimos revoltados, frustrados, zangados, né? E aí adotamos aí normalmente um comportamento ou um papel de vítima. Só para dar um exemplo para vocês, eu conversando com outra pessoa uns tempos atrás, essa pessoa, em relação a namorados, ela tinha um checklist, onde a pessoa colocava ali tudo que ela gostaria que uma pessoa tivesse. Que aí ela encontrava uma pessoa, namora essa pessoa, e essa pessoa não correspondia com as expectativas que ela tinha colocado no checklist. Então, o namoro nunca dava certo. Claro que não. E não vai dar. Porque você colocou um checklist lá para uma pessoa que sequer você conhecia. Como que pode ser isso, gente? Então, como é que você quer? Você já trouxe algo pronto. Então, como é que você já trouxe algo pronto se você não tiver uma flexibilidade para as coisas? Vai ser difícil para o relacionamento. Então, vou ficar chateado, vou ficar magoado, ou então eu vou fazer esse papel de vítima. Olha como eu sofro. Né? É a outra pessoa. Porque é como você disse, Miriam, nós estamos tão focados nas coisas externas que nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Por isso é que a gente entra nessa questão de vítima, de coitadinho. E porque nós não somos coitadinhos. Nós somos o que somos. E a gente experiencia tantos sentimentos contraditórios com a questão da decepção, né, Antônia e Thelma? À medida em que eu me vejo vítima, né, então, os outros que não me compreendem, os outros não sabem me amar e assim por diante, nós vamos acumulando em nós experiências de ingratidão, de mágoas, de ressentimentos, que não nos leva a um crescimento real, né? Então, só faz com que nós nos sintamos e justifiquemos esse estado de vítima. Nem o relacionamento dá certo, né? Ou então a gente quer o padrão do parceiro ou da parceira, aquele padrão que eu gostaria efetivamente que a pessoa fosse. Então, se a minha forma, né, por exemplo, um exemplo muito doido, se a minha forma de amar o outro é cuidar do outro, então cuidar das suas coisas, fazer uma boa alimentação, pode ser que na minha família a expressão de amor fosse esse. A minha expressão de amor de família não era abraços, não era beijos, não era flores, era desse jeito. Mas se eu crio a expectativa que o meu companheiro tem que me trazer flores, não sei o quê, e ele também está nessa da família, que é o aconchego de bem cuidar, de dar segurança, nós nunca vamos nos entender. E nós dois nos amamos, é isso que é uma loucura, né, meninas? Eu queria Então, comentar que não fica um relacionamento espontâneo, né? Porque os dois não são assim
Não existe essa espontaneidade, né, Antônia? Então, o que acontece? A gente precisa entender que os outros não pensam, não agem e nem sentem como nós. Eles não pensam igual a mim, não pensam igual a você, eles não sentem igual a você, igual a mim. E o que isso significa? Que as nossas expectativas podem ter sido criadas com base nessa ilusão, porque é sua. Porque dependem de ação de outras pessoas. Por isso é ilusão. Por isso, quando a pessoa fez o checklist, a pessoa criou uma expectativa com base nessa ilusão. Então, as pessoas não pensam, não sentem, não agem de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, porque são pessoas diferentes. Educação diferente, família diferente, estrutura diferente, digamos, experiências passadas diferentes da minha. Então, agora nós estamos juntos e queremos que tudo seja em torno daquilo que eu acredito ser o correto e ser o certo. Vão ter decepção, vamos ter, né? Elas nunca serão como gostariam que elas fossem. Então, o que acontece? Nós esperamos algo do exterior, como a Miriam colocou, sobre o qual nós não temos realmente controle. Não temos o controle. Se é dentro de mim, eu posso fazer mudança, mas se é fora, eu não tenho controle sobre isso. Então, para fazer que esse algo que é de fora corresponda àquilo que nós julgamos que é certo. Aí é difícil, aí a decepção, aí é uma decepção tão grande, e eu até entendo, porque a pessoa, ela viveu em torno disso. É como a Miriam colocou, da família, que tem lá as suas estruturas, tem lá toda a sua estrutura lá, e de repente, você, de repente, namora, ou de repente se casa, e você vai entrar em contato com outras famílias que tiveram uma estrutura completamente diferente da sua. Aí você pensa assim, meu Deus, não era isso que eu sonhei. Não era isso que eu imaginava. É exato, você imaginava isso. Você estava iludido com isso. Por isso a decepção vem e surge na nossa vida. E Antônia e Thelma, e quando os amigos mais próximos nos tentam tirar da ilusão, olha isso, olha aquilo, e a gente se recusa a ver, porque a gente acha que vai sofrer se aceitar como é que virar a desilusão, e a gente tenta levar com a barriga, como se diz, né, as coisas, mas é muito mais difícil também quando a gente se recusa, né, a Tirar o escutar véu o não é outro. fácil. Lembra da névoa que eu coloquei? E que eu falei? Então, tirar essa névoa não é fácil. Porque tirar essa névoa vai fazer você enxergar a realidade como ela é. Isso é duro às vezes. De repente, você vai pensar, olhar para a pessoa com a qual você está namorando ou com a qual você se casou e descobriu, eu pensei que era um príncipe e não é um príncipe. Aquilo. Porque ele é um ser humano, gente. E como todo ser humano, nós vamos ter defeitos. Nós vamos ter os nossos defeitos, eu tenho os meus defeitos. Por que exigir uma perfeição do outro que eu não tenho? Essa decepção amorosa, né, é o que mais causa, né, dor. Que a gente fala é a decepção amorosa, porque a gente cria toda essa expectativa, essa ilusão. Daí a gente vai conviver e vai dizer assim, puxa vida, não era nada disso. Eu imaginei tantas coisas, né? Pensei tantas coisas. Pois é, agora você tirou o véu e está enxergando a realidade como ela é. A gente, às vezes, quer mudar o outro, né? Nossa, eu sou poderosa, então eu vou mudar o outro, né? Então, não é... E ninguém muda ninguém. E tem isso. Não e tem existe isso. E tem outro chavão, né, Thelma e Ana? O meu amor é tão grande que ele basta para nós dois. Oh, Como eu escuto isso de vez em quando. oh, gente.
meu amor é tão grande que basta para nós dois. Não é verdade. Olha aí a ilusão. Aí a pessoa vai para o casamento com essa ilusão. O meu amor é bastante para suprir nós dois. E aí você vai conviver e você vai descobrir que não é verdade. Que não é assim que a coisa funciona. Porque um relacionamento é mão de via dupla. Não é só dar. Porque a pessoa que pensa assim, que o meu amor é suficiente para nós dois, ela aprendeu ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, a dar. Ela não aprendeu a receber. E, gente, não saber receber é terrível. É terrível. Nem sempre o outro ele vai nos desiludir de uma forma intencional. Às vezes a pessoa não tem intenção de te desiludir. A pessoa ela pode simplesmente não ter as mesmas expectativas que as nossas. Ele não tem a intenção de te desiludir. Não ter percebido, por exemplo, quais eram as nossas expectativas, né? O que a gente tinha, ou até ter dificuldades de compreender as necessidades dos outros em relação a nós. Porque o outro, às vezes, ele tem necessidades em relação a gente. Uai, como é que ele tem necessidade em relação a mim? Então, é complicado isso. Isso é por isso que a decepção amorosa é muito complicada. Porque você cria necessidades em relação ao outro. Então, você quer que o outro te atenda de acordo com aquilo que você criou. E a pessoa não vai te atender nos moldes, ela vai te atender de acordo com o que ele tem para te oferecer. E você tem que estar preparado para receber. E não, tem gente que é assim, que só sabe dar. Só sabe dar. E é um sofrimento terrível. Porque um relacionamento não é assim. Tem que aprender a receber. E o outro tem que entender isso também. E às vezes... Como lidar com essas expectativas, né? Dos outros? Como que eu vou lidar com essas expectativas, né? Com essas decepções, né? Com as expectativas e decepções nesse campo amoroso, nesse campo das relações amorosas, das relações afetivas. Como lidar com essas expectativas? Repensando a nossa forma de encararmos a vida e as relações. Eu preciso repensar isso. Não é responsabilizar o outro. Eu tenho que repensar a forma como eu encaro as relações. Eu tenho que olhar para isso. Permitir, deixar aí, por exemplo, a tendência para querer que as coisas sejam diferentes daquilo que são. A gente precisa permitir, a gente precisa deixar isso ir embora. Essa coisa da gente querer que as coisas sejam do jeito diferente daquilo que elas são o que são. Outra coisa que a gente precisa entender é aceitar a realidade como ela está a acontecer nesse momento. Pode ser que daqui a pouco mude, mas nesse momento é assim. Então, eu preciso entender, nesse momento é assim. Então, eu posso, mas isso está me desagradando, está me decepcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar conversar, eu vou procurar dialogar, eu vou procurar me posicionar, eu vou colocar... dialogar, eu acho que o diálogo é a coisa. Eu vou dialogar, eu vou colocar para o outro como eu estou me sentindo, porque não é que o outro vai saber como você está se sentindo se você não diz. Ele tem que adivinhar, né? Fale de forma clara e direta acerca daquilo que você está sentindo. Às vezes a gente não fala, né, gente? A gente não diz. E a gente quer que o outro adivinhe. Ai, a gente diz assim, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Ele não tem que saber. Eu preciso dizer, eu preciso falar. Uma A pessoa pega e fala assim,
A pessoa, o que que você tem? Ué, você não sabe, não? Olha aí, minha Eu vou saber se você não disse. Um dia eu carteira. atendi uma pessoa e ela me disse assim: Antônia, eu vim aqui para dizer que meu filho está me matando. E eu disse: como assim? Seu filho está me matando? Sim, meu filho está me matando. Como assim? Ah, porque ele se comporta assim, desse jeito, dessa forma, dessa forma. E eu disse: a senhora já falou para ele que isso não está legal, que isso não está bom? Ah, mas ele tem que saber, porque ele me conhece, eu sou mãe dele. Eu disse: certo, a senhora é mãe dele, mas a senhora falou claramente, abertamente, acerca das suas expectativas, em vez de ficar esperando que ele adivinhe os seus desejos. Que a gente quer que a pessoa adivinhe os meus desejos. Como assim, gente? Ele não vai ler a mente, né, da outra. Vou ler a mente agora da outra pessoa? E eu, às vezes, estou me comportando porque estou achando que está tudo bem, porque está tudo certo, porque você não disse nada, você não falou nada, você está aí, eu estou achando que está tudo bem. Então, eu falo das suas expectativas, do que você espera, do que você deseja, do que você... Isso, às vezes, confunde muito a cabeça dos filhos, porque os pais criam uma expectativa. Eu quero que meu filho seja estudioso, eu quero que ele seja um bom profissional, eu quero que ele seja um advogado, um engenheiro. Eu crio uma expectativa, só que o seu filho quer ser artista. Aí vem uma decepção. Como que ele pode me decepcionar tanto assim? A gente cria essa expectativa. A expectativa foi sua, você que queria que ele fosse desse jeito. Só que ele não é desse jeito. Não é. Faltou aí essa conversa, faltou de falar e de sentir. De repente o pai falar e tudo, e do filho dizer: olha, pai, isso é uma coisa sua. O senhor é que tem esse desejo. Às vezes o pai não teve a chance de realizar um desejo dele, ou ser um advogado, aí ele quer porque quer que o filho seja advogado. Aí o filho não tem nada a ver com a advocacia. E aí o pai: não, você não pode me decepcionar desse jeito. Como assim, gente? Que eu estou decepcionando? Eu estou indo atrás dos meus sonhos. Eu estou indo atrás dos meus desejos. O senhor tem as suas expectativas, eu tenho a minha. Eu lembro de uma história muito interessante. Eu fiz um curso e o professor, certa vez, falando que o pai sonhava que ele fosse engenheiro e ele gostava de filosofia. E ele disse: filosofia não dá dinheiro. E aí o pai queria que ele fosse engenheiro. Aí ele fez engenharia, se formou em engenharia. No dia que ele recebeu o diploma, ele pegou o diploma e disse: está aqui o diploma é seu, porque agora eu vou fazer filosofia, que é o que eu gosto. E deu o diploma de engenharia para o pai. E isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Essas situações. Antônia, nós estamos falando de ingratidão, de vitimismo, mas também existe um outro mecanismo, que é o mecanismo da gratidão, da caridade. Como é que a gente... Será que ser mais caridoso, ser mais grato no sentido de ver a essência das coisas e assim aceitá-las com mais leveza, ajuda-nos nesse processo de termos menos decepção? Então, a gratidão ajuda. Nós vamos já falar disso. Mas, falando dessa questão antes da ingratidão, né? A Joana de Andes, lá no livro SOS Família, tá? Ela pontua, eu recomendo que as pessoas que estão nesse processo de se decepcionar, às vezes, com pessoas da família, com familiares, leia esse livro, SOS Família. Então, a Joana diz, né, que as crianças elas miram, né, nas atitudes dos pais. Então, a Joana, ela pontua isso, né? E uma ação acertada ou desequilibrada fala mais do que 1000 palavras. Então,
Os pais têm que estar atentos a isso. A Joana chama muito a atenção isso, né? Que às vezes um comportamento do pai, a forma dele agir, de pensar, é muito, vai funcionar muito, às vezes negativamente, do que se ele tivesse dito, sei lá, 1000 palavras. Então, uma ação acertada pode ser extremamente positiva para a criança, que vai repercutir lá na frente, lá no futuro. A forma como o pai se comporta, isso tudo tem influência. E a Joana chama a atenção disso, né? Então, quando nós esperamos que os outros, né, por exemplo, supram nossas carências, porque é isso que a gente quer, né? E que nos façam felizes, a gente já falou sobre isso, gratuitamente, né? Não estamos verdadeiramente amando, porém, nós estamos explorando essas pessoas. E não sou eu que estou dizendo, é a Joana. Olha a gravidade disso que a Joana pontuou. Às vezes nós estamos querendo, né, que as pessoas supram as nossas carências, né? E gratuitamente, que elas supram as nossas carências. E isso não é amor. Isso é exploração. Exploração. Então, e Emmanuel, eu gosto de trazer isso também, porque Emmanuel, ele pontua também essa questão, né? Ele ressalta aí esse inconveniente, né, de se alimentar essas irreais expectativas. Emmanuel traz isso, né? Em relação ao comportamento alheio. Porque sempre a expectativa é sempre em relação ao comportamento alheio, em razão de se crer, de se, digamos assim, de que os outros agissem diretamente, diferentemente de tudo aquilo que a gente acha que é melhor. Você acha que aquilo é melhor, dentro das suas expectativas, você acha que aquilo é melhor, mas essa situação é preferível, é melhor para quem? Para quem? É melhor para quem? O que é mais sensato nesse sentido, diz Emmanuel, e acertado para um, também o será para outra pessoa. O que é acertado para Thelma é acertado para Miriam. O que é acertado para mim é acertado para Miriam. O que é acertado para você como mãe, como pai, dentro do que você construiu internamente para você, é acertado para o seu filho? Dentro do que você construiu, é acertado para o seu namorado, para o seu marido, para seu irmão, que teve experiências diferentes das suas? Então, Emmanuel chama muita atenção a isso, a gente ter esse cuidado. Essa coisa, né, da imposição que, às vezes, essa imposição de nossas irreais perspectivas, que, às vezes, a gente quer impor isso, né? Nos restringe quanto... Aí vai nos restringir. Aí vai ser difícil a compreensão. Por isso que, às vezes, essa intolerância dentro da composição familiar. Porque essa imposição da gente querer impor aquilo que a gente acha que é o melhor para você, mas pode não ser o melhor para o outro. E a gente tem que estar aberto a isso, né? E aceitar pontos de vistas diferentes. Abrir-se, né? Que as pessoas têm pontos de vista diferentes do nosso. Quando a gente se abre a isso, né? Quando a gente se abre a essa nova expectativa, sim, as coisas fluem muito mais, a gente é muito mais feliz, porque a gente é livre, porque a gente não é prisioneiro dessas imposições, daquilo que foi dito, que aquilo que, sei lá, meus ancestrais falaram que era certo, que era o correto, e eu agora quero impor isso para as outras pessoas, sendo que as outras pessoas têm outras expectativas, têm outras experiências. Gente, esse assunto é tão importante e já está dando a nossa hora. É sempre assim, né? A gente vai na reflexão, enquanto uma fala, a gente fica repensando, mas nosso horário está chegando, a necessidade da gente ir finalizando. Mas, Antônia, eu gostaria, se fosse possível, você já deu várias dicas importantes, né, para que a gente vença, talvez, esse hábito
vicioso que a gente às vezes de criar expectativas em relação ao outro, né? E esquecendo que os outros também podem estar criando expectativa em relação a nós. Que mensagem você poderia deixar para aquele que nos ouve, que nos assiste, para que eles possam viver uma vida com menos decepção, uma Então, expectativa de si mais saudável? então é difícil, né? Para a gente é difícil, mas nós temos que enfrentar isso, temos que encarar isso, porque nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Nós reencarnamos com um propósito de fazer diferente. Então, é difícil, é complicado, porque a gente vem de padrões antigos, mas a gente precisa enfrentar isso. A gente precisa olhar para isso, né? Então, a gente precisa entender que nós estamos falando de seres humanos, imperfeitos, e que causam desilusão, que vão desiludir os outros. De uma hora ou outra, isso vai acontecer. E vai causar, às vezes, sentimentos negativos no outro, vai causar prejuízo ao outro. Erramos, cometemos erros, e até injustiças. Quem de nós não já fez isso, né? E, às vezes, mesmo sem querer, a gente faz isso. Causamos decepção aos outros, além de sentirmos decepcionados nós mesmos. Como a gente pode fazer isso, né? O tempo é capaz de curar todas as dores. Então, eu digo, pratique o perdão. Se não forem superados e curados essas mazelas, essa forma de lidar com a vida, a dor gera mais sofrimento, vai gerando cada vez mais sofrimento. Então, a decepção, o que acontece? Ela retira do iludido, né, essa falta de discernimento. Então, a decepção, às vezes, é interessante, não é ruim. Porque às vezes a gente acha, né? Mas ela é boa porque não vai fazer repensar, nos vai fazer refletir, vai tirar do iludido essa falta de bom senso, digamos assim, como dizia Kardec, de discernimento, né, que a gente se encontrar, vai limpar, digamos assim, essa visão e a nossa percepção de mundo. Então, a gente vai limpar isso. Em psicologia, que pode levar a gente para o vitimismo, em psicologia, a gente usa essa postura, né, designa assim, essa postura de vitimismo de indivíduos que evitam assumir responsabilidades por suas ações e pelas consequências dessas ações. Então, o vitimismo, na psicologia, nós trabalhamos isso, porque a decepção que pode levar aí ao vitimismo é exatamente pessoas que elas têm essa postura de não assumir responsabilidade pelas suas ações, nem pelas consequências das suas ações. Culpando, o que ela faz? Culpa as outras pessoas pelos seus problemas. Então, de acordo com Joana de Ângeles, ela coloca, a gente começou com Joana, né? Vamos terminar com Joana. O que a Joana diz? Que prolifera na sociedade contemporânea o número de vitimistas, aqueles que sempre consideram que são injustiçados. Ela diz que isso tem sido proliferado aí na nossa sociedade. Então, ela fala também que superar o vitimismo envolve conhecer a própria capacidade de fazer escolhas. É isso, escolha. Então, se hoje você está nessa situação, você tem que cair na real de que isso é resultado de suas escolhas. Você escolheu, em algum momento, você escolheu algo que, de repente, agora, que não foi uma boa escolha. Então, aprender com os desafios, que é o que a Joana nos recomenda, e desenvolver uma mentalidade de resiliência e responsabilidade. Ou seja, o que a Joana está querendo dizer? Mudar o foco. Em vez de concentrar nos problemas, concentre-se nas soluções. Esse é o foco. E aí, como a Miriam colocou, a gratidão é uma maneira muito eficaz de se concentrar nas coisas positivas da vida.
Então, reconhecer as bênçãos que a gente possui pode ajudar a afastar essa mentalidade de vítima e a nos decepcionarmos menos em relação às situações e às pessoas. Nossa, muito obrigada, Antônia, por essa sua mensagem. Que papo gostoso, né, meninas? Não Vamos é? aprender a decepcionarmos menos, porque isso é Menos. uma escolha nossa, né? Então, Antônia, muito obrigada por você ter participado do nosso Papo Espírita. Obrigada, Thelma. Com certeza Eu só queria falaremos só outros concluir assuntos. um pouquinho, Claro, pode sim. só para não a gente falar um pouco, que a Joana coloca também, né? Que a gente sempre se decepcionou, né? E não foram poucos que se decepcionaram com Jesus. Foram muitos. Os que Isso. se decepcionaram com Jesus. E por quê? Porque eles ficaram presos, né, ao Monte das Oliveiras. Se decepcionaram. Mesmo aqueles que estavam ao lado, que estavam caminhando com Jesus, se decepcionaram. Por quê? Porque eles esperavam, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse entrar numa luta, numa guerra, em que fosse acabar com tudo, destruir tudo. Então eles se decepcionaram, porque Jesus foi preso, porque Jesus foi crucificado. E mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus se decepcionaram. Ele, no entanto, não se queixou, não reclamou, não discutiu e com ninguém sobre isso. Ele ficou em silêncio e morreu. E voltou ao meio dos ingratos para ensinar-lhes redenção e uma vida gloriosa. Estamos longe de ser Jesus. Mas se a gente começar a pautar a nossa vida de uma forma mais leve, sem cobranças, como fazia Jesus, diante daquela multidão que se decepcionou com ele, ele seguiu em frente, fez o que ele acreditava, ele foi o que ele era, e não o que as pessoas queriam que ele fosse. Então, ele desencarnou em paz, com a consciência tranquila. Então, nós vamos ser nós mesmos, para deixarmos esse mundo com a certeza de que nós fizemos o nosso melhor. Nossa, obrigada, Antônia. Obrigada, Thelma, porque agora nós já extrapolamos o nosso horário também. A vocês que nos assistiram, eu espero que tenham gostado tanto quanto nós, né, de refletirmos um pouco mais das nossas responsabilidades sobre as nossas decepções. Então, vou lembrar a vocês que nos assistem, não esqueça de dar o like. Lembrando também que a Comunhão Espírita agora tem novos canais no YouTube. O nosso programa Papo Espírita, os programas mais atuais, estão no canal do YouTube, no canal TV Comunhão, que chega sempre um tema novo todas as quintas-feiras, às 18h45, e os nossos programas mais antigos, cerca já de 300, estão no canal Comunhão Espírita de Brasília. Agradecemos mais uma vez a você, Antônia, a Thelma, a vocês que nos ouviram. Deixe uma mensagem, né? Adoramos quando vocês compartilham conosco as ideias que têm. Até mais, obrigada.